A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Você sabia que Jesus vai voltar? E você está preparado para esta volta? É isso que nós vamos falar nesta manhã. Nós vamos falar sobre Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11, que o nosso Senhor nos diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Então, meus amados, hoje nós vamos falar sobre essa passagem do apóstolo João em Apocalipse. O Apocalipse, irmãos, foi escrito pelo apóstolo João aproximadamente no ano 95 depois de Cristo. O apóstolo João foi o único apóstolo do Senhor Jesus Cristo que a princípio não morreu pelo martírio. Isso também não quer dizer que ele não tenha sido martirizado, que inclusive ele estava preso numa ilha chamada Ilha de Patmos. Ele estava exilado pelas perseguições do Império Romano naquele período. Então ele escreve, irmãos, esse Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia Menor, porque Cristo sabia da situação de cada uma dessas igrejas. E essa parte em específico, no capítulo 3, versículo 11, João, recebendo a iluminação do Espírito Santo, ele está escrevendo para a igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. É disso também que nós temos falado em outros vídeos. Falando de pessoas que lidam com pessoas que amam umas às outras. Esta é um tipo de igreja que nós temos falado de uma igreja missionária, uma igreja vigilante, uma igreja pronta para aproveitar as oportunidades que Deus tem dado a ela. E assim também conosco, irmãos, que Deus tem nos dado oportunidades, ainda que nessa pandemia e ainda em situações adversas. Quais as oportunidades que nós temos aproveitado para o Senhor? Aqui, irmãos, João, ele fala que as portas que Jesus abre ou que Jesus fecha, ninguém pode impedir. Se Jesus abrir, ninguém fecha. Se Jesus fechar, ninguém abre. E essa igreja, irmãos, essa igreja de Filadélfia, ela está sofrendo grandes perseguições. E pior ainda, ela está sofrendo oposições, pasmem, da própria igreja, de irmãos de igrejas que se dizem povo de Deus, mas que na verdade estão se opondo à verdadeira igreja do Senhor. Esses supostos irmãos, eles têm colocado dificuldades e barreiras para os próprios irmãos fazerem o trabalho do Senhor. Mas Cristo promete aqui, irmãos, fazê-los prostrar diante dele mesmo, do Senhor Jesus, e diante desses verdadeiros santos, filhos de Deus, que levam a verdade ao mundo. No versículo 10, João fala para eles guardarem fielmente a palavra da perseverança, no meio das tribulações, no meio das perseguições, mas Jesus vai guardá-los até o dia que ele virá sobre o mundo inteiro, irmãos. Então, nós temos muitas profecias sobre a primeira vinda de Jesus que já se cumpriram. E nós temos agora muito mais profecias ainda sobre a segunda vinda de Jesus. Profecias essas que já vêm acontecendo e profecias que ainda acontecerão sobre a segunda volta de Jesus. Nós temos aqui, irmãos, em Atos, no capítulo 1, no versículo 11, quando Jesus sobe aos céus e os apóstolos estão ali observando aquilo, tipo que espantados, chegam os anjos e falam para eles assim, em Atos, no capítulo 1, versículo 11, este mesmo Jesus que
que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês estão vendo agora ele subir. O mesmo Jesus, irmãos, que se encarnou, aquele mesmo Jesus que nasceu ali naquela manjedoura, naquela simples manjedoura, esse Jesus que cresceu em graça e estatura diante de Deus, que sofreu e que morreu pelos nossos pecados, irmãos, e que deixou aquela cruz vazia, ressuscitou o terceiro dia e deixou também aquele túmulo vazio. Esse mesmo Jesus, ele subiu aos céus e ele vai voltar. Queira eu não, queira vocês não, queira qualquer pessoa não queira, mas Jesus voltará e ele voltará fisicamente. O próprio Senhor Jesus, ele disse: e se eu for e lhe vos preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, no novo céu e na nova terra, meus irmãos. Então, como que Jesus voltará? De que forma Jesus voltará? Nós vamos falar aqui, claro que tem muito mais a falar sobre essa volta de Jesus, mas vamos falar aqui rapidamente 3 coisas. Primeiro, irmãos, Jesus voltará visivelmente. A palavra de Deus diz em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aquele que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém, irmãos. Então Jesus vai aparecer nas nuvens, com seus anjos, com todo poder e glória. A palavra do Senhor diz que ele virá como um relâmpago. E todas as pessoas, irmãos, da face da terra, verão o Filho de Deus vindo nas nuvens, com toda a sua majestade, poder, honra e glória, e todos ficarão perplexos. Esse dia será o dia maravilhoso para muitos, mas também, irmãos, igualmente, esse será o dia mais terrível e temível de todos os tempos para outras pessoas, irmãos. Para aqueles que não estiverem preparados, diz a palavra do Senhor que todos os povos da terra se lamentarão sobre ele. E isso não será um evento secreto. Está falando aqui, irmãos, que virá nas nuvens. Tem alguns filmes que falam, tipo, Deixados para Trás, o nome do filme, que mostra como se Jesus fosse voltar de uma maneira meio que secreta, e algumas pessoas vão sumir. Não é assim, irmãos. Aqui está falando que será visivelmente, todos os olhos verão. Além de todos os olhos verem, todos os ouvidos também ouvirão. Porque a palavra de Deus diz que a voz do arcanjo será ouvida em todos os 4 cantos da terra. Sua palavra será mais forte que o trovão. Os mortos ressuscitarão. E nós, os crentes no Senhor Jesus, aqueles que perseverarem até o fim, confessarem que Cristo é o Senhor, nós seremos transformados, irmãos. Nós teremos um corpo revestido de imortalidade e incorruptibilidade, meus amados. É isso que diz lá em 1 Coríntios 15, 52, 53. E em segundo lugar, Jesus voltará inesperadamente. A palavra do Senhor nos diz na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 10, o dia do Senhor, porém, virá como o ladrão. O ladrão não te manda uma mensagem, um WhatsApp, falando que vai assaltar a sua casa. Assim, irmão, será como o dia do Senhor. Sem avisar, também Jesus voltará. Muitos não estarão preparados. E você estará preparado, você estará preparada para a volta do Senhor Jesus, quando Ele voltar inesperadamente. Esse é o motivo, irmãos, que infelizmente assombra muitas pessoas. Muitas pessoas têm medo da morte, porque
porque sabe, irmãos, a sua consciência, a sua alma criada pelo Senhor, sabe que elas estão distante do seu Criador, elas estão fugindo do seu Criador. Assim como Eva, assim como Adão, lá no jardim do Éden, eles pecaram e tentaram se esconder do Senhor, assim também é o ser humano sem Cristo, tentando se afastar do seu Criador. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Também diz a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 24, versículo 36. Como não há previsão dessa volta, Jesus nos adverte em sua palavra, lá em Mateus, capítulo 24, versículos 42 a 44. Diz assim: portanto, vigiem, porque você não sabe o dia em que virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse que horas o ladrão vinha, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá em uma hora em que vocês menos esperam. Estejam preparados, meus irmãos e minhas irmãs. E em terceiro lugar, Jesus voltará vitoriosamente. A palavra do Senhor diz em Mateus 25, no versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono de glória celestial. Jesus vai voltar, meus amados, de uma maneira poderosa, de uma maneira gloriosa, de uma maneira majestosa e triunfante. Virá com seus exércitos de anjos. Ele colocará seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser vencido, a morte, assim como o dragão, a serpente, o falso profeta, o anticristo, todos serão lançados no lago de fogo e enxofre. E aqueles que não crerem no Senhor, irmãos, será um tempo maravilhoso para aqueles que creem no Senhor e perseverarem até o fim. Mas será um dia terrível para aqueles que rejeitaram a graça do Senhor sobre a sua vida. Nós, os crentes no Senhor Jesus, estaremos com Ele no novo céu e na nova terra e reinaremos com Ele para sempre, meus irmãos. Ó Senhor, ó Maranata, vem Senhor Jesus, volta logo, Senhor, que dia glorioso será para mim e para meus irmãos que creem no Senhor Jesus. Eu concluo, irmãos, esta mensagem fazendo um apelo a você que ainda não tem essa certeza, irmãos, da volta do Senhor Jesus. Você que ainda não entregou sua vida inteiramente ao Senhor. Não é pela metade, irmãos, é inteiramente. Você que acredita em falsos profetas, pessoas que pregam teologia da prosperidade, só teologia do coaching, que defendem pautas como aborto, feminismo, comunismo, sobre evolução e não a criação de Deus. Irmãos, entregue sua vida ao Senhor. Confessem que Ele é o Senhor da sua vida. Busquem o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e seu entendimento. Entreguem sua vida ao Senhor. Hoje, meus irmãos, nós não sabemos o dia da volta do Senhor. Pode ser hoje. Você está preparado? Vivam a vida para Jesus, com a plena certeza de que Ele está voltando. Não se importem com as pessoas, o que elas vão falar, o que elas vão pensar, porque a palavra de Deus ela é loucura para aqueles que perecem. Amém? Confie no Senhor, entregue sua vida ao Senhor, esperem a volta do Senhor. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, eis aqui, Senhor, o teu povo, eis aqui, meus irmãos, Senhor. Nós estamos diante do Senhor, clamando, Senhor, tua graça e tua misericórdia sobre nós. Ó Deus, nós confessamos que somente o Senhor é Deus e que teu Filho, nosso Senhor,
é nosso único Salvador. Senhor, nós confiamos, Senhor, que o Teu Filho Jesus voltará e voltará logo, Senhor. Pedimos ao Pai que converta os corações daqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor. E o Senhor fale à mente, Senhor, aos ouvidos, que isso desça ao coração e que eles possam estar preparados para a volta do Teu Filho Jesus. Ó Deus, cuida de nós mais esse dia, que nós possamos em tudo dar graça e glorificar o Teu santo nome. E em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Até a próxima, meu irmão e minha irmã. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, amém? Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.